mercado de inteligência artificial hoje está lotado de gente que sabe apertar botão, mas não faz a menor ideia de como é transformar isso num negócio de verdade. E deixa eu te falar uma coisa importante, ser técnico não é o que paga as contas. O que paga as contas é ter uma máquina de venda previsível que vai rodar para você todos os dias. E aqui na Lane AI a gente entendeu isso muito cedo, porque não adianta você saber construir automação, inteligência artificial, se você não sabe vender essa automação, essa solução que você construiu. Escala não vem de código, escala vem de processo comercial bem desenhado. E é exatamente por isso que eu trouxe hoje a pessoa que desenhou toda a nossa estrutura comercial do zero. O Vinícius Levi, que não é só meu sócio, ele também é o estrategista por trás do método que validou contratos recorrentes aqui pra gente. E hoje eu vou te mostrar qual é o funil de vendas que você deve colocar para rodar, para atrair os teus primeiros clientes, para escalar a tua prestação de serviço de inteligência artificial aqui no marketing digital. Como a Talena estava falando, não é só o workflow que faz você ganhar dinheiro. Não é bom ser bom só tecnicamente. Afinal de contas, o que vai colocar dinheiro para você e sua família terem um bom conforto é vendas, é contrato de forma recorrente. E isso vem através de uma precificação correta, isso vem através de um bom posicionamento e principalmente de um funil de vendas eficaz que vai trazer lucro para a tua futura empresa, ou se você quiser continuar sendo uma urgência e trabalhar sozinho, ter uma margem altíssima, você vai conseguir. Então, corre lá e embora para a aula. Hoje a gente vai falar sobre máquinas de vendas de agentes IA. Como você vai vender o seu serviço de agente IA de forma high ticket, previsível. Como você vai, de fato, adquirir clientes de forma recorrente todos os meses. O primeiro passo é vocês entenderem os fundamentos de conhecer o cliente de vocês, de saber o posicionamento que vocês têm. Então, para vocês que de fato já são os nossos alunos, vocês podem verificar as 2 primeiras aulas que a gente teve. As 2 já estão gravadas e colocadas dentro da nossa área de membros, certo? Então, verifiquem, assistam ela de forma detalhada. Desenhem o público nerd de vocês. Entendam para quem vocês estão vendendo. Tudo aquilo ali foi fundamental para a gente poder chegar aqui agora e, de fato, colocar a mão na massa para começar a vender. Levi, nem domínio técnico ainda. Relaxa. Vamos fechar o primeiro contrato aí e aí depois a gente se esforça para pegar o técnico. Não precisa estar o tempo todo dominando para começar a vender. Então, como prometido, hoje a gente vai falar de aquisição de clientes, de como precificar o serviço de vocês e também como conduzir a call, a reunião de vendas, qual é o script, o que falar, como vir, como apresentar o serviço, quanto cobrar, né? Vai ser um pouco antes. Seguindo essa metodologia, essa máquina de vendas, esses 3 passos, vocês vão de fato começar a fechar contratos high ticket, beleza? São contratos aí acima de R$ 3.000 mensal, com premiação de 5, 7, R$ 10.000, feito com uma recorrência de pelo menos R$ 1.500 mensal. Qual é a transformação essencial? Vocês, através do treinamento IA Expert, estão dominando o técnico, do básico ao avançado. Todos os fundamentos de criação de agente IA pelo N8N. Com isso, vem, às vezes, uma mentalidade de, poxa, beleza, mas como eu faço para, de fato, monetizar essa habilidade? Então, como é que eu vou, de fato, monetizar essa habilidade, esse conhecimento tão avançado que eu estou adquirindo, que eu adquiri, e também todos esses templates que eu tenho acesso a toda essa infraestrutura que de fato gera muito resultado para as empresas. Você vai começar a se tornar um empresário. Empresário não necessariamente é aquela pessoa que tem uma empresa, tem 20, 30, 50 funcionários, colaboradores, mas é aquela pessoa que empreende, se enxerga de fato como uma autoridade no mercado, que entende o serviço e o valor que ela gera para as outras empresas. Tá bom? Então, até agora, vocês aprenderam a apertar botões e criar fluxos. Hoje, a gente vai aprender a apertar a mão, olhar no fundo do olho e assinar contrato. Perfeito? São esses 3 passos que a gente vai aprender aqui hoje com a máquina de vendas de agentes IA. Qual é o blueprint da sua máquina de vendas? A gente vai passar pelo primeiro módulo, curta a agenda de reunião utilizando o funil DRC. A gente enxerga muita promessa no digital, vamos lotar sua agenda. A agenda lotada é sinônimo de faturamento alto.
Não. Às vezes a agenda lotada é sinônimo de muito trabalho para pouco resultado. Só que aqui, através desse funil DRC, vocês terão uma agenda que será lotada de uma demanda de alta qualidade, ou seja, de leads, de pessoas que de fato estão interessadas no teu serviço. Teve até uns meses atrás, né, do rapaz, reviveram o meme do rapaz: "Olá, senhor, tudo bem? Você já pensou em automatizar a sua fritanda?" E aí, você não vai estar se reunindo com pessoas que, por exemplo, donos de quitandinha de bairro que, sem desmerecer a profissão, obviamente, mas que ali não necessita, no momento de uma automação, de um agente de IA para instalar a operação dele no digital. Segundo, você vai precificar e entender como você vai ter lucro real com o teu serviço. Você vai ter uma noção de quais são as ferramentas que você vai utilizar, por quê, quanto você vai cobrar para cada cliente, qual o valor de implementação, qual é o valor de recorrência, por quê? Por que que eu tenho que colocar essa cláusula nessa parte contratual? É justamente, a precificação, ela vai te blindar de cobrar às vezes barato demais para o cliente ou às vezes cobrar caro demais para o cliente. Você vai entender de fato o valor e ter uma certeza, em vez de ter que ficar olhando para o vizinho, para o concorrente: "Caraca, meus concorrentes estão cobrando tanto, eu vou cobrar tanto também", sem nem entender o motivo daquele concorrente estar cobrando aquele valor. E no módulo 3 a gente vai mostrar e passar por como conduzir reunião de uma forma perfeita, certo? E que eu lhe vi considero uma reunião de vendas. Qual é o script? Como é que é conduzido? Como é a fala? Qual é o passo a passo dessa reunião? O que você deve ouvir, o que você deve extrair de informação do seu cliente, certo, pessoal? E aí, com essas informações extraídas, a gente vai estar aplicando o método CODES. Vocês já devem estar se acostumando, Vibe Code, não sei o que lá Code, e agora tem o método CODES. É isso. Esse método CODES aí a gente para estudar e no final tudo vira quando você começa a organizar e processualizar tudo aquilo que você faz, todas as operações da empresa e deixar um playbook estruturado, né, tudo muito bem anotado, mapeado, você começa a dar nomenclaturas para esses processos. Então, o módulo de fechamento é um desses. Eu dei essa nomenclatura de método CODES. Vamos lá. O jogo da aquisição, construindo um imã de clientes em vez de uma lança de caça. Primeiro eu vou explicar aqui para vocês a diferença entre o outbound, que é uma calça, e o inbound, que é a peça. Eu quero que vocês imaginem um mar e aí você tem um arpão, você tem o seu arpão e você pode jogar esse arpão nesse mar e caçar tubarões, baleias, até mesmo peixes. Só que você vai ter que ter um grande esforço para achar esses animais e também para acertar o seu arpão. Lembrando que é um arpão manual. Ah, mas tem automação disso, tem automação daquilo. Qual é o pró? Você vai atrás do cliente, mas o pró é que é rápido. Às vezes você pode ter um fechamento um pouco mais rápido, porém é muito cansativo, é extenuante e é muito difícil de você escalar, de fato, com uma prospecção ativa e outbound. No final, o que é extremamente escalável a nível de tempo, faturamento, dependência de pessoas ser menor, que gera mais margem também, é o inbound. O outbound nós estamos indo caçando de forma ativa e o inbound nós estamos nos preparando, preparando o nosso jardim, deixando o nosso jardim o mais belo possível, cuidando de todas as flores, de todas as plantas, colocando uma estufa no nosso jardim para atrair todas as borboletas de todas as estações. Então, em vez de gastar o nosso tempo no mar aberto, na floresta, procurando esses bichos, procurando borboletas, nós cuidamos da nossa selva particular, do nosso jardim particular. E os bichos vêm até nós. As borboletas vêm até a gente e a gente consegue coletá-las com facilidade. Qual é o pró? Você vai ter uma autoridade gerada, o teu cliente ele vai pagar mais caro, só que qual é o ponto? Leva um pouco mais de tempo para ser construído. Então, eu sempre recomendo que você comece pelo inbound. Sabe por quê, gente? Se você for ver qualquer negócio, fulano montou uma loja de roupa.
Pergunte quanto essa pessoa investiu. Ah, fulano montou uma lojinha de roupa medíocre no bairro, que não é mais o chique. Pergunte quanto ela está investindo, quanto foi o investimento dela. Um mínimo 30, 50, 60 mil reais. E essas pessoas, os empresários convencionais de negócio físico, começam a ter lucro, ó, 1 ano, 2 anos depois. Tem um hotel aqui da nossa cidade que já tem 5 anos que nem começou a dar lucro ainda. Foram milhões investidos, sabe. Então que dentro do digital, eu também acredito que você tem que investir. Eu também acredito que você tem que investir seu tempo, trabalhar de forma inteligente e investir também o dinheiro. Reinvestir para a máquina rodar e funcionar perfeitamente. Então a nossa escolha estratégica é focar no balde prato, que é uma máquina que gere uma demanda totalmente sustentável e previsível. Ou seja, um outbound, como uma prospecção ativa, a gente não vai ter o que a gente chama de demanda previsível. A gente não vai ter o que a gente chama dessa demanda previsível. Já no inbound a gente consegue ter acesso a todas as métricas, todo o funil que nós vamos utilizar e o que de fato está fazendo diferença ali no dia a dia, na hora de subir um anúncio, na hora de subir uma oferta, na hora de produzir um conteúdo, na hora de fazer a reunião com o nosso potencial cliente. E como nós vamos utilizar dentro do embalde, qual é a metodologia? Vocês vão utilizar o funil DRC. Ele é muito simples e eu sempre defendo que dentro do digital, o simples ele funciona. É incrível como tudo volta para o básico. Quanto mais avançado você percebe que você está fazendo o básico de forma melhorada. Quanto mais passa o tempo, eu olho para a Talena e eu digo assim: "Caraca, as nossas ofertas elas são básicas, melhoradas. Caraca, a tua automação é aquela ideia básica que a gente teve anos atrás, só que melhorado. Caraca, esse workflow, isso daqui é aquilo ali que a gente visualizou há muito tempo atrás, é aquela ideia básica. Só que, obviamente, com toda a nossa experiência que nós temos de hoje em dia, e toda a nossa autoridade, que é colocada dentro dessa estratégia. Principalmente para vocês iniciarem, deve ser feito e formados. Hoje a gente utiliza esse exato mecanismo de atração para poder ter uma atração de clientes de forma previsível aqui para a nossa agência linear. Então ele consiste em distribuição, remarketing e conversão dessa demanda. Calma, calma que a gente vai passar já já por cada um desses tópicos. Primeiro ponto, falando de distribuição, vocês vão criar conteúdos focados no público-alvo de vocês, no público nerd, que eu mostrei para vocês lá na primeira aula da mentoria do módulo de vendas aqui do IA Expert. Vocês vão pegar aquele público nerd, vocês vão pegar a segunda aula, que eu mostrei um framework de como produzir conteúdo, chamando a atenção do teu público-alvo, do teu público nerd, vocês vão começar a produzir esses conteúdos. Conteúdo de valor, conteúdo mostrando uma cura de uma possível dor que esse teu público-alvo venha a ter, conteúdo trazendo também uma promessa para o teu público-alvo. Mas, calma lá, sem fazer oferta. Sem fazer oferta. Você não vai falar: "Você quer contratar agente de IA, você quer isso, você quer aquilo?" Você não fala. A sua preocupação é gerar valor. Você vai literalmente se esforçar. Você vai literalmente colocar uma boa câmera, você vai colocar, um bom áudio, você vai colocar uma boa edição, você vai colocar principalmente um bom conteúdo. Conteúdo de valor que vai de fato mudar uma mentalidade daquele empresário que está consumindo esse conteúdo. E vocês vão focar em ficar famosos no seu bairro ou no seu nicho, de forma onipresente. Por que eu falei bairro? Porque um erro muito grande que as agências cometem é querer investir a nível nacional no começo. É querer subir tráfego pago para o Brasil inteiro. Gente, é muito caro subir tráfego pago para o Brasil inteiro. CPM é concorridíssimo. Você vai pagar mais de R$ 100 no CPM, 80, 120, R$ 150. CPM, para quem não sabe, é o custo por 1.000 impressões do tráfego pago. Ou seja, aquele panfleto que você está anunciando, a 1.000 impressões desse panfleto custa R$ 150. Enquanto você, dependendo obviamente da cidade que você mora, né,
Se você for anunciar para sua cidade, você vai ter aí um CPM muito mais reduzido, um custo 30, R$ 20, às vezes R$ 15. E você também vai focar em um nicho aí específico, que é para ser mais específico ainda com um público-alvo. Perfeito. Você produziu conteúdo de valor, você postou esse conteúdo, você não está fazendo CTA para o serviço. Você está fazendo CTA no máximo para a pessoa te seguir ou engajar com você. É um conteúdo que vá, de fato, trazer engajamento ali do teu perfil. E você vai colocar esse conteúdo no impulsionar. Olha que coisa simples. Para quem aqui já é gestor de tráfego pago, eu sei que tem alguns que vêm do tráfego pago, que sabem subir campanhas. Posteriormente, em um outro momento, a gente abre e entra ali no gerenciador. Mas se você já entende sobre tráfego pago, você vai criar uma campanha de distribuição, vai distribuir esse conteúdo. Mas o que é o melhor do que me impulsionar para distribuir conteúdo? Então você vai impulsionar ali 5, 6 posts, coloca um orçamento mínimo de 5,50, R$ 6 por cada post, tá bom? E depois, Leni, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer um remarketing para esse pessoal. Você vai anunciar só para quem já viu os teus primeiros anúncios. Ou seja, a camada de topo de funil, meio de funil, que é o remarketing, e a conversão. E aí a conversão ela também é um remarketing dessa pessoal que também está visualizando. Só que agora, aí sim, eu faço uma oferta para essa pessoa depois de pelo menos 3 pontos de contato com ela no tráfego pago. Então, qual é o passo a passo desse funil que a gente vai executar? Perfeito? Primeiro passo é o radar local. A gente vai focar em distribuição. Vocês vão focar em produzir conteúdo. Vocês vão produzir aí pelo menos 5 conteúdos. Desses 5 conteúdos, bora lá. 2 imagens, muito carrosselzinho, e 3 vídeos. Você quer vender, meu amigo? Você tem que gravar. Não existe vendas para quem não grava, viu? Não existe venda para quem não grava, não. Ah, vou ficar sem aparecer, vou fazer só stories aqui, só meu carrosselzinho, imagem estática. Você pode ganhar um pouco, mas eu lhe garanto que não vai ser o suficiente para manter a sua vida. Não vai ser o suficiente para você escalar a sua prestação de serviço para fazer 5, R$ 10.000 por mês de forma recorrente. Não é. Você vai ter que aparecer. E é aparecendo na câmera de forma controlada que você vai desenvolver uma oratória, confiança, para chegar o momento agora, como eu estou aqui ao vivo com vocês, sem, sem me tremer, sem ansiedade alguma, e falando e trazendo um conteúdo para vocês. É de fato porque eu me exponho na internet e eu já vivo isso daqui. Mas lá atrás, lá no começo, eu tive que romper essa mentalidade. E aí você vai gravar esses posts focados em dores versus soluções. Você passa por essa dor X, por essa dor Y, um empresário. A gente tem uma solução ideal para você, uma infraestrutura de inteligência artificial completa para o seu nicho. Já ajudamos mais de todas as empresas. Algumas não vão ter case de sucesso, né? Mas que as empresas e que empresas estão utilizando para escalar o seu comercial. Você vai mostrar o problema que você resolve e não pode. Gente, pelo amor de Deus. Tela de Junior Twain é só de vez em quando que mostra. Um anúncio, às vezes, assim, para chamar a atenção, etc. Se você for ficar fazendo anúncio mostrando tela de Junior Twain, você só vai atrair concorrente. Eu garanto para vocês. Entendeu? Se for mostrar a tela de Junior Twain. É compartilhar nos bastidores, é depoimento de cliente. Às vezes, se você tem cliente presencial, é você, ó, tô aqui com meu cliente, fulano de tal, vim visitar o escritório dele aqui, hoje nós debatemos sobre isso, sobre aquilo. E aí você vai fazer o impulsionar o tráfego pago geolocalizada. Você vai colocar aí uma distribuição para visitas ao perfil. Visitar o seu perfil, nada mais. Então a gente vai buscar aí ganhar um pouco de seguidores. Não é seguidor que importa, mas se essa pessoa se interessou pelo que ela viu e ela te seguiu, não se preocupa não, que a gente vai chegar nela, você vai vender para essa pessoa, se de fato ela for um lead qualificado, tá? Então exemplo, eu moro aqui em Terezinha, Piauí. Nosso escritório aqui, hoje eu tô na zona nova da cidade, o escritório. A gente aluga uma sala, etc. E aí eu pego e coloco
aqui nos pontos mais nobres da cidade, obviamente onde eu sei que tem um comércio mais localizado, eu coloco nos mais nobres, na zona nobre da cidade, coloco no tem 3 Alphaville, eu coloco os pingos do tráfego pago lá para aparecer nos 3 Alphaville, nos condomínios de luxo. Então eu vou fazendo essa geolocalização a nível de tráfego pago, tá. E o investimento você vai iniciar baixinho, gente, 10, R$ 20 por dia, que é para de fato ir validando. Se você investir 10 por dia, em 10 dias é 100, um mês é 300 conto por mês. Então assim, um trezentinho é você segurar um pouco o iFood, é você às vezes fazer uma economia em uma outra continha que você tem ali. Só que é necessário você sempre ter isso daqui rodando, sempre, 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 sempre. E outro ponto é, você conseguiu chamar a atenção dessa pessoa, você prendeu ela te enxergou como especialista. Talvez ela não tenha te seguido, nem deixado um like, mas ela viu seu anúncio. E aí ela viu pelo menos 50% do seu anúncio. Lembrando, pessoal, falei que, a parte de tráfego, abrir o gerenciador do Meta, a gente não vai abrir hoje. Deixa para um outro momento, vamos passar aqui a estratégia, o funil. E aí, mas isso tudo vocês fazem lá pelo próprio funcionário. É mais simples do que criar agente de IA na M8N. E vocês estão já fazendo, porque assim, é uma das melhores coisas que tem. É aprender a vender também, criar esse sistema de venda. E aí vocês vão pegar 50% de pessoas que assistiram pelo menos metade dos vídeos que você postou. Ou seja, se os vídeos de vocês têm 1 minuto, eu vou pegar e vou criar um público de pessoas que assistiram pelo menos 30 segundos dos vídeos que eu coloquei na fase 1 de distribuição, tá? E o que você vai colocar nesse remarketing? Você vai colocar depoimento de cliente, às vezes é um print, às vezes é um cliente que fala melhor, que tem uma oratória boa, e você pediu um vídeo para ele. Você vai colocar um case de sucesso, mais depoimento. Às vezes você vai gravar um vídeo mostrando assim: olha só o resultado que essa clínica odontológica teve implementando uma secretária de inteligência artificial nessa clínica e agora ela não atrasa, tem todos os agendamentos, não tem desmarcação de consulta, enfim. Você vai mostrar ali um case. E também vai mostrar na prática. Olha só essa inteligência artificial ouvindo algo e quebrando uma objeção nesse nicho imobiliário, nesse nicho de advogado. Então vocês vão focar nessa parte de depoimento de cliente, de mostrar a IA em ação, gravando a tela do celular, em realmente criar uma confiança e criar um relacionamento e até mostrar mais o seu rosto. Você tem que começar o lead, a pessoa que viu o primeiro tráfego, ela tem que começar a se acostumar com a tua voz, se acostumar com o teu rosto, se acostumar com o nome da tua empresa. Ela tem que começar a entender o teu posicionamento. No terceiro ponto, você vai fazer a campanha de conversão. A campanha de conversão é direto. Agora, meu amigo, você vai olhar no olho da telinha, você vai repetir um pouquinho, que é que vai mudar. Você vai ser mais breve. Você vai dizer: então, você já entendeu a necessidade de ter uma inteligência artificial no seu negócio para agora, 2023. Quem não implementar IA vai ficar para trás. Não adianta mais ficar contratando pessoas para tomar de conta do teu comercial. Se você quer entender como você vai colocar uma IA para tomar de conta do teu comercial, escalar todos os problemas e qualificar todos os teus leads 24 horas por dia, clica aqui abaixo que eu vou te mostrar como através de uma reunião. É 100% gratuita. Você vai conversar diretamente comigo. Estou te esperando. Tudo aqui abaixo. Agora é a hora de vender. Qual foi o erro que eu cometi quando eu comecei a investir em tráfego pago lá atrás? Só que não é que é o erro, é porque quando eu comecei a investir em tráfego pago, o mercado já tinha se sofisticado. Então, como é que a gente vendia antes? Mesmo a gente colocava a conversão direto. A gente fazia esse último anúncio que eu simulei aqui para vocês direto. Gerava a reunião e dessa reunião a gente já fazia o fechamento. E aí funcionou 3 vendinhas, depois nunca mais funcionou. Não conheço. Ah, fulano roda direto, sem aquecer o público, sem distribuir conteúdo, sem ter outra estratégia. É mentira. Não conheço ninguém, não tem nem player grande que faça essa estratégia mais. O funil de sessão estratégica é direto. Se conseguir, tá pagando muito caro no lead. Ou seja, a pessoa está pagando R$ 300 por um lead,
R$100 para um lead. Eu já vi casos de colega pagando 170, 180, R$200 em lead. Um lead, um custo por conversa. Se pagar 300 conto quando a pessoa conversar contigo, não é nem o cliente. Um funil desse aqui você paga às vezes R$700 para adquirir um cliente, às vezes R$300 para adquirir um cliente, que vai passar 6 meses contigo, vai te dar um retorno absurdo. E aí qual é o destino? É um destino de mensagem. Você vai levar essa pessoa para um WhatsApp ou para o direct do Instagram. Se você já tem uma IA SDR, essa IA ela vai qualificar esse lead, ela vai entender o momento dele e vai agendar a reunião. Vocês podem colocar a IA de... Vocês que são experts, vocês colocam a IA que vocês estão aprendendo lá no modo do primeiro agente, para fazer essa qualificação dos leads que vem do tráfego, tá? Ali é uma IA SDR que vai qualificar, vai agendar uma reunião e pronto. Então você já tem ali outra pessoa na equipe, a pessoa já está testando também, já vai ficar empolgada, ela já entendeu que ele funciona, ela já passou pela distribuição, ela já passou pelo remarketing, ela de fato tomou, olha só, ela tomou a atitude de marcar uma reunião para entender mais. Mediam se a taxa de fechamento não é melhor do que eu ir ficar mandando desconto pro pessoal. Ei, bora botar uma IA aí. Ei, bora botar uma IA aí. Bora automatizar esse negócio, rapaz. Bora automatizar. Bora automatizar isso daí. É chato, é inconveniente. Às vezes nós temos que ser inconveniente. O vendedor também sabe ser inconveniente. Mas ter isso como principal fonte de aquisição de leads e clientes não é o ideal. Vamos lá. Vou abrir para dúvidas aqui para vocês sobre essa parte. E aí, uma, duas pessoas no máximo para a gente ser um pouco mais objetivo. Perfeito, Cris, teve uma dúvida aqui. Quem tá acompanhando também vai digitando um aí, ó. Seguinte, Cris, um mínimo, sendo bem honesto, 300 por mês, vai dar os seus R$10 por dia, entendeu? Dá de você subir ali 2 criativozinhos rodando, um de distribuição e um de remarketing. Só que, sendo muito honesto, eu acho pouco, tá? A chance de você ter um resultado, ela é reduzida. Então, com R$1.000 mensal, você começa a brincar e jogar um jogo que tem mais métricas para ser analisado. Se é de dados, se é de tecnologia. Então, o que é importante para a gente é ter métrica para analisar, é ter insumo, é ter dado. Então, esses R$300, eu diria que você está comprando dados. Eu investi R$300 ali naquele primeiro mês, fui devagar. O que é que você vai entender? Você vai entender qual é o tipo de anúncio que dá certo e qual é o tipo de anúncio que não dá certo, deu errado. Para aí no próximo mês, você investir 500 com uma certeza maior no que você vai fazer, tá? Então assim, tráfego é teste. Não existe nada, assim, pensando em teste, é tráfego pago. Às vezes quando a gente vai gravar anúncio aqui é 10, 15, 20, 2 dá certo, 3, 4, não tem uma taxa de testes absurda, enorme. Valeu, vamos para o próximo tópico. Agora a gente vai passar... E esse é um recorte de uma das aulas do treinamento IA Expert, onde a Thalena ministra toda a parte técnica, do básico até o avançado, da criação de agentes IA pelo N8N, passando por engenharia de prompt, instalação de servidor, passando ali também por toda a parte de configuração de cada node, o porquê de cada node estar ali naquele fluxo. E comigo, dentro do treinamento IA Expert, você vai ter acesso ao conhecimento comercial. Como precificar, como vender, como se posicionar, quem é o teu cliente, quais são os planos que você tem que criar para vender e também quais são os funis de vendas que você vai utilizar. Isso daqui é um recorte para você ter uma experiência de como é estar lá dentro do IA Expert. Se você tem interessado, onde é que a pessoa clica? Link aqui na descrição desse vídeo, então corre lá.